Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde, o seu guia para uma vida mais saudável e mais feliz. E a gente já vai começar com informação muito boa. Vamos ouvir o que o Dr. Gilmer de la Cruz tem a nos dizer? Olá, sou o Dr. Gilmer, estou no Mais Saúde pela Shop TV e hoje vamos falar sobre envelhecimento. Normalmente, entendemos que o envelhecimento ativo é o desenvolvimento e a manutenção da capacidade funcional no idoso, correlacionando ao bem-estar. A capacidade funcional tem que ver com duas coisas, o que é a independência e a autonomia. No paciente idoso, na autonomia se define com relacionado à cognição e relacionado a humor. E isso na autonomia. Na independência se relaciona com a comunicação e com a mobilidade. Por exemplo, a autonomia, cognição, aí o idoso é diferente quando o idoso chega no consultório tomando suas próprias decisões, né? Analisando, por exemplo, um tratamento, analisando uma decisão de ir ou não a uma loja ou pagar a um certo preço por alguma coisa, né? Isso é relacionado à cognição. E relacionado ao humor, é diferente um idoso que fica sempre feliz, sempre com um sorriso, com um idoso que fica quietinho, sem querer falar, né? E com respeito à individualização, independência, temos, por exemplo, duas coisas que definem a comunicação. Um idoso comunicativo se relaciona bastante a um idoso saudável, né? Robusto. Com respeito à mobilidade também, um idoso robusto, por exemplo, um idoso que faz sua caminhada uns 20 minutos por dia, diferente de um idoso acamado e frágil, que não pode fazer nenhuma atividade física. No panorama geral, são três principais. O estilo de vida, que é o 50%, a genética, que é um 30%, e um 20% aos fatores fisiológicos. Por exemplo, os fisiológicos temos a diabetes mellitus, temos a pressão alta, temos, por exemplo, depressão, artrose, artrites, né? Que isso daí é inevitável. Cada pessoa independente pode ter ou não. Por exemplo, o fator genético, esse já é independente de cada indivíduo. O estilo de vida influi bastante. Por exemplo, psicológico, dentro deles temos o fator psicológico. Por exemplo, é diferente um idoso que mora sozinho, sem ninguém, que um idoso que mora com os filhos, com a esposa, que tem um apoio psicossocial muito bom. É diferente também o fator ambiental, influi bastante. Por exemplo, em uma casa que tem muita escada, o idoso vai ter muita dificuldade para subir com os joelhos, e uma casa que seja um só andar diferente também. Influi fatores, por exemplo, se o idoso fuma, se o idoso ainda continua bebendo. Esses são o estilo de vida em geral, que equivalem a 50% desses fatores nessa saúde do envelhecimento. Se diz hoje em dia no Brasil que 30 milhões de pessoas têm mais de 60 anos, né? Maior ou igual a 60 anos. Está programado que no 2030, mais ou menos, a quantidade de idosos seja maior que crianças e adolescentes. A expectativa de vida no Brasil é de 76 anos, em homens e mulheres. Lembrando que a queda da própria altura nesse tipo de paciente, nessa idade, é muito frequente, né? Quando o terceiro lugar. E se diz que 30% de pacientes com mais de 65 anos já teve uma queda forte na vida. Então, a queda é uma coisa que a gente tem que evitar e tem que ter cuidado, né? No meu consultório, por exemplo, chegam familiares com o paciente idoso, aquele idoso que toma 8 comprimidos diferentes para o coração, para o fígado, para os ossos, vitaminas, chega com um pacote de medicamentos, que eu já vi casos de pacientes idosos que chegam no consultório com muito sono, confusos. Então, assim, são pacientes que às vezes o médico psiquiatra deu um medicamento para o sono, para a insônia, e esse idoso, infelizmente, está tomando muito a doses e fica com esse efeito secundário do medicamento. Tem medicamentos, inclusive, que produzem dor de cabeça, outros medicamentos que não permitem fazer uma atividade diária que antes esse idoso tinha, antes de tomar esses medicamentos. Então, assim, a polifarma termina sendo, nessa idade, muito importante. Como médico, eu analiso fármaco por fármaco, independentemente da doença do paciente em si. A massa muscular no paciente idoso é muito importante, né? Mas isso já influi com a genética também de cada pessoa. Um paciente jovem, nessa época da vida, um paciente adulto também, que fez uma atividade física, que, por exemplo, fez uma academia, corrida de rua constante durante a vida dele, chega na fase idosa, né, mais de 60 anos, já com uma coxa, com um músculo importante, com uma boa fibra muscular, uma boa hipertrofia. Isso é muito importante na fase de envelhecimento, porque uma pessoa que tem uma massa muscular forte e boa, significa que quando pega uma doença
ou inclusive na deambulação, no passar da vida, vai ter uma boa qualidade. Tanto para deambular, vai ter menos dor de joelho, vai ter menos dor de coxa, vai cair menos. Então é muito importante. Então a sarcopenia eu sempre analiso na consulta e é muito importante ter uma fibra muscular nessa idade boa também. Como sintomas atípicos na idade do envelhecimento, no idoso, é uma medicina que é um pouco diferente de uma pessoa adulta. Por exemplo, no consultório às vezes chega um paciente adulto com um dor torácico característico, uma angina característica que sugere um possível infarto, né? Já no idoso não é assim. Já vi casos de infartos de pacientes que não têm dor torácica, em pacientes idosos. Igual assim uma sepsis, uma infecção generalizada e o paciente não tem febre. No adulto é manifesto, tem febre e tudo. Já no idoso não. No idoso essa febre está oculta, que se fala, né? E eu, por exemplo, eu chego no consultório com tremores e o familiar acha que está ansioso, tem alguma coisa na cabeça e não. O paciente está em sepsis e seu próprio corpo se manifesta com tremores, confusão. Então, assim, são coisas que o médico clínico tem que prestar atenção nesse caso. Então, tem que colher exame de urina, exame de sangue, vitaminas. É uma coisa que eu sempre faço no meu consultório para fazer um check-up em pacientes idosos, né? Inclusive também já se viu pacientes com um abdômen inflamatório, um adulto tem aquele abdômen rígido, né? Na palpação, e no idoso não tem. Então sempre temos que ter em conta essas coisas, já que são sintomas atípicos nessa idade. Também sobre o tratamento é individualizado, né? Ou seja, cada idoso que chama no consultório eu devo ver, fazer uma anamnese específica se é um idoso robusto ou um idoso frágil, se é um idoso que é cadeirante, se é um idoso que deambula. Então assim, cada pessoa nessa idade, paciente, é um paciente diferente, né? Sabendo que na geriatria, um paciente, por exemplo, com pressão alta, um adulto de 140 sobre mais de 90, já se considera hipertenso. Já no idoso, não. No idoso se diz que até 140 é uma pressão assim, que se deve manter, né? Porque a pressão na idade avançada muda. Então, se um clínico ou um médico vê e acha que é uma hipertensão e dá um medicamento para baixar essa pressão, esse idoso pode desmaiar, pode ter uma queda, né? Pode ter uma confusão mental, então pode ocasionar efeitos secundários, inclusive iatrogenia. E também, por exemplo, um idoso diabético que chega no consultório e que fez uma hemoglobina glicada aí de menos de 8, já se considera um acompanhamento bom para ser um idoso diabético. Se eu, como médico, trato essa diabetes, né, e tento abaixar, né, posso ocasionar uma hipoglicemia nessa idade e o paciente pode ocasionar um AVC isquêmico. Então, são coisas que eu devo analisar nessa faixa etária e são medicamentos específicos e também alvos tanto para a pressão, tanto para diabetes, diferentes a um adulto, né? Fiquem ligados que semana que vem vamos ter a diferença entre demência e Alzheimer. Pessoal, o tempo voa quando estamos concentrados na nossa saúde e no nosso bem-estar. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana e sigam a Shop TV nas redes sociais.